Essa profecia do Padre Pio para 2026 chocou o mundo inteiro, gente. Prepare-se porque ela vai mudar a sua forma de ver o próximo ano. Padre Pio sempre foi uma figura intrigante da fé cristã. Um homem marcado por milagres, visões, estigmas e mistérios que ultrapassam qualquer explicação humana, gente. Mas existe algo que poucas pessoas sabem. Ele deixou profecias finais reveladas apenas nos seus últimos dias de vida. E uma delas fala diretamente sobre um período que muitos acreditam que começa em 2026. Um aviso tão chocante que está deixando estudiosos religiosos e até cientistas assustados. Muitos dizem que o Padre Pio chorou antes de morrer. Não por causa de dor física, mas porque ele viu algo que estava para acontecer. Algo que ele descreveu como um tempo de grande confusão, gente, vai vendo um período em que a humanidade seria testada como nunca antes. E agora, com os fatos que a gente está vendo aí, né, ao nosso redor, essas mensagens ganham um peso que simplesmente eles não podem ser ignorados. Sim ou não? Nos seus últimos meses, algo impressionante aconteceu. Os estigmas dele, que ele carregou por 50 anos, começaram a desaparecer. Para os seus seguidores, isso era um sinal de que sua missão estava chegando ao fim. E que as suas últimas palavras carregavam importância ainda maior. Foi nesse período que ele compartilhou suas 3 últimas profecias. E é aí que surge essa conexão inquietante com o ano de 2026. A primeira delas foi revelada a um padre próximo dele, do Pio. Ele descreveu um tempo em que a fé lá dentro da igreja seria enfraquecida por dentro, gente. Olha, e não era por inimigos externos. Igrejas cheias, mas corações vazios. Cruzes douradas no peito, mas trevas no interior. Seria um período de aparência religiosa, mas ausência do espírito. O sinal, segundo ele, seria um questionamento crescente da presença real do Cristo na Eucaristia. E olhando para as pesquisas recentes, gente, muitos especialistas afirmam que essas descrenças já estão acontecendo de forma assustadora. A segunda profecia foi entregue a um médico que estava acompanhando ele nos seus últimos dias. O Padre Pio falou de uma escuridão que viria não somente sobre a terra, mas sobre o espírito humano, gente. 3 dias que separariam os que têm fé dos que caminham na sombra. Ele mencionou ventos fortes, estrondos, frio repentino e fenômenos climáticos assim inexplicáveis. O sinal seria um ano repleto de catástrofes naturais e um inverno estranho onde surgiriam flores fora da época. E muitos acreditam que 2026 era justamente esse ponto de ruptura, diante do aumento de eventos extremos que já ultrapassam qualquer normalidade. Mas foi a terceira profecia que mais o fez chorar. Ele a revelou para sua filha espiritual, Lúcia Montana, poucos dias antes de morrer. O Padre Pio dizia que chegaria o tempo em que a ciência declararia ter a resposta para tudo, até para a criação da vida. Ele falou sobre homens tentando gerar seres humanos sem a participação da mulher. Uma inteligência artificial que confundiria o homem a ponto de não restringir mais o que é humano e o que era máquina. E que quando isso acontecesse, viria o grande aviso. Hoje, vemos exatamente isso, sim ou não? Experimentos de edição genética, úteros artificiais, robôs humanoides, inteligência artificial cada vez mais próxima da consciência humana, sinais que muitos teólogos afirmam ser o início do período descrito pelo santo. Olha, para alguns estudiosos, 2026 pode marcar o ponto onde essas tecnologias deixam de ser novidade e passam a ser parte do dia a dia da gente, exatamente como o Padre Pio falou. Mas apesar de tudo, o Padre Pio não entregou apenas medo, ele falou também de proteção. Disse que Deus nunca abandona aqueles que o buscam. Recomendou 3 armas espirituais, gente: a confissão frequente, Eucaristia e o terço seria como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. E que aqueles que mantivessem velas abençoadas, água benta e um crucifixo em suas casas estariam sob a proteção da luz divina. Ele alertou que os sinais não deveriam causar pânico, mas despertar conversão. O objetivo não era assustar ninguém, e sim lembrar que Deus sempre prepara seus filhos antes de qualquer tribulação. E que toda a escuridão é seguida pela luz do triunfo de Cristo. Alguns questionam, essas palavras servem para nós hoje? Basta olhar ao redor, gente. Guerras, crises, desastres, tecnologia que avançam como nunca antes, famílias em conflitos, fé sendo deixada de lado. Não é difícil perceber por que as profecias de Padre Pio ganham tanta força quando o tema é 2026. Essa mensagem final permanece cheia de esperança.
ele via um tempo de renovação, sabe? De graça, de cura, de vitória sobre as trevas. Para ele, depois da confusão, viria um período onde Deus restauraria os corações, onde tudo o que foi abalado seria reconstruído. Por isso, esse vídeo não é um convite ao medo, mas um chamado à vigilância, à oração e ao retorno ao sagrado. O Padre Pio acreditava que as pessoas que permanecessem firmes na fé seriam como o povo guiado pela coluna de fogo no deserto. E se essa profecia realmente aponta para 2026, então agora é o momento de abrir os olhos, preparar o espírito e fortalecer a alma. Faça isso não por medo do futuro, mas por amor a Deus que nunca abandona os seus. Pode ser? Porque no fim, gente, Padre Pio sempre repetia: reze, espere e não se preocupe. Deus está no controle. Se esta mensagem tocou seu coração, não ignora, tá bom? Fortaleça a sua fé enquanto ainda há tempo. Padre Pio dizia que quando o mundo tremer, os filhos de Deus permanecerão de pé. Curta esse vídeo aqui, compartilhe com alguém que precisa despertar e que o Senhor te cubra com sua luz e sua proteção em 2026.